Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Hoje nós vamos falar de parcelas componentes da remuneração numa perspectiva introdutória e vamos tratar de salário base, abônus e alguns adicionais específicos. Já tem análise específica e detida em outros vídeos, então nós vamos apenas repassá-las ou repassá-los, nesses adicionais, brevemente. Então vamos iniciar por aquela distinção que fazemos no meu curso de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM, que é a distinção entre remuneração e salário. Para mim, salário é a parcela contraprestativa principal devida pelo empregador pagar ao empregado em decorrência de entrega de tempo de vida ou saber fazer ou força produtiva no âmbito do contrato de emprego. E a remuneração é um conjunto de outras parcelas contraprestativas, mais a parcela salário. Esse conjunto, então, compõe algo mais amplo, que é a remuneração. Bom, como é que nós vamos identificar uma parcela remuneratória? A regra geral é que nós vamos identificar uma parcela remuneratória por sua natureza contraprestativa, porque houve trabalho em dada circunstância e o empregador pagou parcela remuneratória. E a repercussão da parcela é expansionista. Então, se eu identifico uma parcela como sendo remuneratória, eu vou levá-la ao cômputo de FGTS, INSS, férias, 13º e outras tantas parcelas. O que na prática, principalmente na advocacia, tende a chamar de reflexos, né? Reflexos de uma parcela remuneratória em outras, ou em outros direitos do trabalhador. Então, o mais relevante é isso, é conhecer ou reconhecer uma parcela remuneratória e dar a ela o seu efeito expansionista circular. Aqui no canal nós temos vídeos vários sobre parcelas de natureza remuneratória e temos também vídeos sobre parcelas que não têm essa mesma natureza. Então, além dessa perspectiva geral que eu trago aqui, é bom que vocês façam a identificação de uma parcela salarial, ou melhor, desculpe, de uma parcela remuneratória e de uma parcela não remuneratória. Alguns autores vão chamar isso de parcela salarial, outros de parcelas componentes de um complexo salarial, e eu vou chamar de parcelas remuneratórias. Muito bem, vamos começar pelo salário base ou salário básico, que é aquele ajustado por cláusula contratual. Normalmente se dá tal avença no âmbito admissional. O empregador admite o empregado para um contrato de emprego e, normalmente, juntamente com a cláusula duração do trabalho, outra cláusula que tende a naturalmente comparecer ao contrato é a cláusula salário. Então, quanto é que eu vou ganhar por tempo de vida entregue? Ou quanto é que eu vou ganhar por minha força produtiva entregue? Ou quanto é que eu vou ganhar pelo meu saber fazer? Então, salário tende a pagar por essa parcela principal, elementar, de entrega de trabalho. Eu trago aqui, primeiramente, os adicionais, numa perspectiva geral. Trata-se de salário condição, entre aspas, né? Eu prefiro dizer que se trata de uma parcela remuneratória condicionada. Condicionada a quê? A existência de um fator que é um gravame. A melhor doutrina identifica que uma parcela remuneratória adicional decorre da exploração do trabalho em circunstância gravosa. Então, nós temos uma parcela contraprestativa, paga pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato, e em razão de uma circunstância gravosa existente naquela avença.
Então, nós temos repercussão integral, ou seja, eh, circula, efeito expansionista circular. Esse adicional terá repercussão em FGTS, INSS, férias, 13º, etc. E eles podem ser convencionais, e aí amplamente acordo, convenção coletiva, cláusula contratual, e eles podem ser adicionais legais. Os convencionais não são muito comuns, mas podem ocorrer. O sindicato, né, identifica uma situação gravosa específica daquela categoria e dá a ela uma remuneração adicional específica. Os adicionais legais, de 1 a 4 aqui no nosso roteiro, nós já vimos em outros vídeos, então eu não vou repetir aqui toda a análise, porque vocês já têm essa perspectiva, essa análise, esse estudo feito em outros vídeos aqui no canal. Primeiro, viagem do empregado doméstico. Nós sabemos que quando o empregador determina ao seu empregado que o acompanhe em viagem, essa é uma circunstância gravosa para o trabalhador, porque vai ter que se afastar de sua família, vai ter que deixar sua casa. Muitas vezes, uma trabalhadora doméstica, empregada, vai ter que deixar seus filhos com alguém. Isso tudo é um ônus para a empregada que acompanha a família em viagem, família empregadora em viagem, e por isso essa trabalhadora empregada doméstica, aqui no meu exemplo, recebe adicional nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 150, que é adicional de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora normal de trabalho. Corrigindo, os termos do artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 150, o adicional é de 25%, pelo menos, sobre o valor da hora normal de trabalho, nos termos da lei, aqui conferindo agora, 25% sobre o valor ordinário. Também vimos anteriormente, em outros vídeos aqui do canal, adicional de transferência, que é aquele devido nos casos da transferência provisória. O empregado é transferido para cumprir tarefas em estabelecimento diverso daquele estabelecimento do contrato. Por isso, ele tem que mudar de domicílio, esse é um requisito para o pagamento do adicional, que ele tenha se mudado de sua casa para cumprir essa obrigação patronal. E por isso, dado esse gravame, dada essa circunstância gravosa, ele receberá adicional nunca inferior a 25% do salário base. Então, adicional de transferência, artigo 469 da CLT, transferência provisória, considerada transferência aquela que implique na mudança do trabalhador de sua casa para outra cidade, outro lugar. Também temos vídeos aqui no canal que tratam de adicional noturno. Trabalhar à noite é trabalhar em circunstância gravosa. Trabalhar à noite tende a prejudicar a inserção comunitária, familiar, política do trabalhador, porque ele dorme enquanto os outros trabalham e ele trabalha enquanto as outras pessoas estão dormindo. Então, quem trabalha entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte receberá um adicional de pelo menos 20% sobre o valor da hora diurna de trabalho. Por fim, também temos vídeos aqui no canal que tratam de horas extras. As horas extras serão pagas com adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, nos termos do artigo 7º, inciso 16 da Constituição da República. Então, o trabalhador em sobrejornada, quando não compensada essa hora no banco de horas, né, que infelizmente é a regra geral, esse trabalhador em sobrejornada receberá a hora normal mais um adicional de 50%, porque trabalhar em sobrejornada, trabalhar além da 8ª hora, né, como regra geral, é circunstância gravosa, daí a incidência de pagamento. Então, esses 4 adicionais foram e são objeto de análise
em outros vídeos aqui no canal, mas o básico desses adicionais está aqui apresentado, esse básico com as dicções legais também fixadas aqui no roteiro. Então, nesse vídeo é só isso. Muito obrigado, um abraço e até mais.